Fala, galerinha, vamos lá, iniciando aqui mais um bimestre, tá? Então estamos dando início ao nosso terceiro bimestre e iniciando um módulo novo. Nesse módulo aqui a gente vai abordar sobre porcentagem. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre porcentagem, ok? Conteúdo já abordado por vocês anteriormente, mas a gente vai trabalhar um pouquinho aqui sobre as aplicações, algumas situações do dia a dia, algumas situações que envolvam a aplicação de porcentagem. Porcentagem está presente aí em diversas situações do nosso dia a dia, tá? Em promoções que a gente visualiza, em cálculos específicos aí de pesquisas, indicadores econômicos, entre outras diversas situações, tá? Entendemos como porcentagem sendo a razão entre um número qualquer e 100, tá? E sendo representada por esse símbolo aqui, tá ok? Então, a gente utiliza a ideia da porcentagem para representar parte de algo inteiro. Tá? Então, quando eu falo em 50% de algo, eu estou me referindo à metade daquele todo. Tá? 100% seria a parte toda. 25% eu teria um quarto e assim por diante. Então, vamos lá. Ó. Representação de porcentagem. Nós temos três formas. Nós temos aqui a porcentagem propriamente dita. Nós podemos representar ela por meio de uma fração, então 100%, 100 de 100, e também como número decimal. Então, aqui, 50%, 50 de 100, ou meio. 25%, 25 de 100, ou 0,25. 10%, 10 de 100, ou 0,1. 5%, 5 de 100 ou 0,05. Para transformar de uma fração para o número decimal, basta a gente fazer a divisão. Então, 5 dividido por 100 é 0,05. E aqui eu tenho algumas outras representações. Tá ok? Inclusive, nós podemos ter uma porcentagem maior que 100. 100% é um todo. 123% é o todo e mais alguma parte, tá? Então, ficaria 123 sobre 100, que seria o mesmo que 1,23, tá ok? Então, aqui são as formas que nós temos para representar a nossa porcentagem. Então, vamos lá. Como que a gente pode calcular a porcentagem? Eu tenho três formas para a gente fazer isso. A gente pode utilizar regra de 3, a gente pode utilizar a multiplicação por uma fração, ou ainda a gente pode multiplicar pelo número decimal, tá? Então, eu tenho aqui 15%, que pode ser 15 sobre 100, ou ainda pode ser 0,15. Essas são as três representações que eu tenho para essa porcentagem de 15%. Então, vamos lá. Quando é dado o total e pede-se a parte dele em porcentagem, como que eu posso fazer isso? Então, eu poderia utilizar a regra de 3. Então, eu tenho 120, que é o meu total, que seria o meu 100%, e aí eu quero descobrir 15% desse valor. Tá? Então, ó, número embaixo de número, porcentagem embaixo de porcentagem. Aí eu vou aplicar a regrinha de 3 que a gente já conhece, que a gente já estudou, que a gente utiliza aí. 100 vezes x, 100x, que é igual a 120 vezes 15, que vai dar 1.800. E aí eu isolo x. X é igual a 1.800 dividido por 100. Corto zeros. 18 dividido por 1 é 18. Então, está aqui. 15% de 120 equivale a 18. Esse método aqui, utilizando regra de 3. Poderia utilizar uma multiplicação pela fração. Então, 120 vezes
o 15%, certo? O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar e dividir, tá? Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Multiplico o resultado, divide por 100, certo? Ou eu poderia pegar o 120, dividir por 100 e depois multiplicar por 15. A ordem aqui, para mim, não vai alterar, tá? Então, 120 vezes 15 vai dar 1.800. Dividido por 100, corta, corta, 18. Então, eu tenho o mesmo resultado, ok? Se eu tivesse feito diferente, então, se eu tivesse feito 120 dividido por 100, eu teria 1,2 vezes 15, eu obteria o 18 também. Então, na fração, eu posso tanto multiplicar os de cima e dividir depois, quanto eu posso dividir e multiplicar. Fica a critério de vocês, certo? E a nossa última forma é usando o número decimal. Então, eu pego lá o 120 e faço vezes o 0,15, que é o valor da minha porcentagem em número decimal. Então, eu vou fazer aqui, ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. 6. Sinalzinho de mais. 1 vezes 0, 1 vezes 2 e 1 vezes 1. E o 0 vezes todo mundo aqui, que vai dar 0. Tá? Então, fica 0, 0, 8, 1, 0. Duas casas após a vírgula, eu conto de trás para frente duas, coloco a vírgula, 18,0, que é 18. Ou seja, eu tenho esses três métodos para estar calculando uma porcentagem quando eu quero parte de um todo, ok? Então, regra de 3, multiplicação por fração ou multiplicação pelo número decimal. Próximo cálculo. Quando é dada a parte do total em porcentagem, em valores absolutos e pede o total. Então, quando eu quero o total. Então, ó, aqui eu tenho que 45 corresponde a 30%. Qual é o valor de 100%? Então, eu vou montar aqui por regra de 3. Tá? Então, eu vou ter lá aqui 45 corresponde a 30% e que x corresponde a 100%. E vou fazer a regrinha de 3. Então, ó, 30x é igual a 4.500. Tá? X é 4.500 dividido por 30, corta aqui. 450 dividido por 3, 150. Ou seja, 100% dessa situação seria o 150. Tá? Nesse caso, quando eu tenho a parte e eu quero encontrar o 100%, o método de se realizar é somente a regra de 3. Ok? Tudo bem, gente? Então, vamos para o nosso próximo, para a nossa próxima abordagem aqui. Aqui eu já trago uma situação problema para a gente estar calculando. Ó, um celular é vendido por R$ 1.500, certo? Sabendo-se que a prazo ele sai 20% mais caro, ou seja, ele vai ter um acréscimo de 20% se a pessoa comprar ele a prazo, parcelado ou para pagar daqui 30 meses, não sei. Tá? Então, ele vai ter um acréscimo de 20%. Determine o valor do celular se comprado a prazo. Aqui eu vou dividir em duas partes. Nós vamos resolver isso calculando os 20% e somando, tá? E já calculando o valor total dele. Como que a gente pode fazer isso? Então, vamos lá. Ó. Eu sei que R$ 1.500 é o valor dele 100%. E que x é o valor de 20% que será o acréscimo. Então, eu vou encontrar aqui quanto que ele vai acrescentar no valor. Então, eu vou ter 100x igual a 1.500 vezes 20. Então, 1.500 vezes 20, nós temos
30.000. X é 30.000 dividido por 100, corta, corta. X é igual a 300. Ou seja, ele vai acrescentar R$300. Então, o que eu tenho que fazer? O valor que ele custava, mais os R$300, que é o acréscimo, e aí eu vou obter o valor que ele vai pagar, que nós iríamos pagar nesse celular se comprássemos ele à vista, tá? Isso é um método. Calcular a porcentagem e acrescentar ela. Ou, se tivesse um desconto de 20%, calcular ela e subtrair esse valor para obter o resultado final, tá ok? Ou a gente poderia calcular da seguinte maneira. 1.500 é o 100%. O aparelho não vai aumentar 20%? Então, no valor total, que é o 100%, se eu acrescento 20%, eu vou ter 120%, que vai ser o valor final. Então, eu poderia colocar o meu x aqui como 120%, que eu já vou chegar no valor já com o acréscimo inserido, tá? Como que ficaria isso? 100x é igual a 1.500 vezes 120. Então, eu vou obter o valor de 180.000. X é 180.000 dividido por 100, corta, corta. X é igual a R$1.800, que é o valor a ser pago por ele quando ele valer 120%, ou seja, com esse acréscimo de 20%, ok? Se fosse um desconto, eu pegaria os 100%, descontaria os 20% e eu utilizaria o quê? 80% do valor. Próxima situaçãozinha nossa aqui. Uma pessoa teve um aumento de 9% em seu salário, passando a ganhar R$ 4.360. Quanto essa pessoa ganhava antes do aumento? Então, quanto ela ganhava antes do aumento, eu estou procurando o 100%, que era o valor todo inicial, certo? Se aumentou 9%, ou seja, os R$ 4.360 equivalem a 109%, que é o valor que ela ganhava, que era o todo, mais o aumento. E x vai representar o 100%, ok? Então, nós vamos ter aqui 109x é igual aos 4.360 vezes 100, que vai dar 436.000. E aí, a gente vai finalizar. X é 436.000 dividido por 109. Então, essa pessoa ganhava R$4.000 antes dos 9% de aumento. Então, se eu pegar os 4.000 e calcular os 9%, eu vou ter a diferença, que seria os R$360, tá? Que eu somaria nesses 4.000 e eu teria o novo salário da pessoa. Ok? Vamos lá, continuando. Mais uma situação aqui. Agora eu vou falar de porcentagem sobre porcentagem. Então, tá aqui, ó. Luísa foi a uma loja de roupas e escolheu uma camisa no qual a etiqueta indicava 10% de desconto. Ao passar no caixa, como iria pagar à vista, a vendedora lhe deu 5% de desconto sobre o preço da etiqueta. Sabendo que o preço original era R$ 60, como podemos calcular o preço que Luísa pagou pela peça? Galerinha, quando eu tenho o valor inicial e eu tenho duas porcentagens sucessivas,
eu nunca, em hipótese alguma, eu posso somar essas duas porcentagens e falar que ela obteve um desconto de 15%, tá? Não posso. Ou eu vou fazer da seguinte maneira, vou pegar lá, o preço original é 60, eu vou calcular o desconto de 10%, vou descobrir o valor da roupa, e em cima desse outro valor, eu calculo de novo 5%. Tá? Eu posso fazer assim, só que aí eu vou ter dois cálculos. Ou simplesmente eu posso pegar e fazer da seguinte maneira. O valor é R$60, certo? Primeiro, ela obteve um desconto de 10%. Então, se teve um desconto de 10%, a roupa passou a valer 90%, certo? E depois ela teve outro desconto de 5%. Se tirou 5%, eu não vou tirar em cima do 90%, tá? Tirou-se 90%, o preço obtido ele passa a ser o 100%. Então, eu tiro 5% de novo de desconto, então eu coloco 95%. E aí eu faço esse cálculo. Quando eu tenho duas porcentagens, então, eu multiplico elas e multiplico ela pelo valor inicial. Assim, eu consigo obter o resultado após as duas porcentagens seguidas. Se fosse um acréscimo de 10%, em vez de usar 90%, eu usaria 110%, porque aí eu somo. Tá? Então, quando é desconto, eu tiro o valor do desconto do 100%, e quando é acréscimo, eu somo. Então, aí aqui eu resolveria esse cálculo aí. Então, eu iria multiplicar os numeradores. Então, 60 vezes 90 vezes 95. Eu teria 513.000 dividido por 100 vezes 100, que vai dar 10.000. Corto aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí eu tenho 513 dividido por 10, eu vou ter um resultado de R$ 51,30. Esse será o valor. Diferente se a gente tivesse calculado direto 15%. Daria outro resultado. Ó. 15% de 60 daria R$9. Então, daria R$9 de desconto. R$9 de desconto, eu chegaria no valor de 51 e não de 51,30. Tá ok? Vamos para uma outra situação que envolve também aqui porcentagens seguidas. Ó, em determinado dia, uma empresa teve um aumento de 20% nas suas ações. E logo em seguida, teve uma queda de 20%. Em relação ao valor das ações, podemos concluir que houve um aumento, uma redução ou que não houve alteração. A gente olha, aumentou 20, diminuiu 20. Ah, não houve mudança. Houve, tá? Por que que houve mudança? Eu nunca posso concluir isso sem fazer o cálculo. Por que que não, porque eu não posso afirmar e por que houve essa mudança? Vamos pegar lá um valor que aumentou 20%. Ele aumenta 20% em relação àquele valor inicial. Quando eu tenho o valor final desse aumento, ele é um valor maior. Se eu tiro 20%, eu vou tirar mais que eu aumentei. Tá? Então, como que eu vou descobrir isso? Ó, aumento de 20%, 120%, vezes redução de 20%, 80%. Tá? Então, aqui eu tenho o aumento de 20%, 120%, e aqui eu tenho a redução de 20%, 80%. Então, eu vou multiplicar aqui, eu vou fazer as minhas multiplicações. Então, 120 vezes 80 vai dar 9.600, tá? E aqui 100 vezes 100 fica 10.000. Para descobrir a porcentagem final dessas ações, eu preciso ter um 100 aqui embaixo para representar a porcentagem. Então, eu preciso eliminar 2 zeros. Se eu elimino 2 zeros embaixo, eu elimino 2 zeros em cima. Então, eu tenho como resultado 96%.
tá? Então, após o aumento e a queda, as ações elas vão valer 96% do que elas valiam antes. Esse valor é menor que 100%, ou seja, houve uma redução de 4% no valor final dessas ações. Tá? Então, se essas ações valiam R$100, elas vão passar a valer 4% a menos. Tá? Então, quando é porcentagem sobre porcentagem, é só multiplicar as duas porcentagens que a gente chega no resultado. Ok? Então, para concluir a nossa aula, vocês têm as páginas de 6 a 12 para estar resolvendo, mais a TC 27. Certo, galerinha? Bons estudos aí para vocês. Até a nossa próxima aula.